Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Python, dessa vez avançando um pouquinho mais no que se refere aos conceitos dessa linguagem incrível. Vamos conhecer, portanto, novas funcionalidades da linguagem. Já deu para perceber como a linguagem é complexa e que, para ser um bom profissional, será necessário conhecê-la com detalhes. Então é isso que iremos apresentar neste tutorial. Vocês já aprenderam a desenvolver estruturas de looping. Nós vamos fazer uma revisão com o comando while. Você vai ver no exemplo abaixo como nós criamos a variável x como um limitador, tá, até 10, para que você entenda, né, a importância desse limitador dentro do sistema. Ou melhor, dentro dessa estrutura de looping. E também faremos uso e relembraremos a respeito da importância dos incrementos que adicionamos às linguagens. Então aqui esta variável foi criada para ser um limitador, eu vou explicar o porquê. E aqui a estrutura de looping que nós estamos criando, condicionando o x para trabalhar no parâmetro menor ou igual a 20. Então, quando nós mandamos processar, de fato, o processador ele parte do número 10 e atinge o número máximo 20. Então, aqui nós estamos estabelecendo o limitador mínimo e o limitador máximo dessa estrutura de looping. E aqui nós estamos adicionando o incremento. É por essa razão que a contagem aqui ela passa a ser de 2 em 2. Esta é, portanto, a função do incremento dentro desse sistema, cujo resultado processado foi esse aqui. Lembre-se que para a execução desse exercício estamos fazendo uso do interpretador Python, mais especificamente a versão 3.6. Observe que interessante é este exemplo abaixo. Nós estamos criando a variável x, estabelecendo o limitador mínimo, e aqui nós estamos estabelecendo o limitador máximo, posicionando-o na estrutura de looping while. Estamos pedindo para printar as informações dentro de x, porém com incremento de 4 em 4. Então, ao processarmos esta operação, nós obtivemos essa resposta aqui. Limitador mínimo, 3. Limitador máximo, 50. Então, ele chegou até 47 e parou. Mas, se você observar aqui, por que ele parou? Porque se ele continuasse a contagem, ele praticamente iria para o número 51. É por essa razão que o número 50 não aparece aqui, porque pela lógica apareceria o número 51. Mas nós estabelecemos o limitador máximo da operação e o resultado processado foi este aqui, com incremento entre os números de 4 em 4. Então essa é a parte legal de brincar com Python. Faça essa experiência aí no seu interpretador e você vai verificar como fica interessante à medida que você vai mudando os parâmetros e conhecendo melhor a estrutura da linguagem. Nesse caso aqui, estamos diante de uma verdadeira estrutura de looping finito. Tá? Assim que o script é processado, a informação é apresentada na tela e para tudo. Então é o que nós chamamos de looping finito. Vamos passar o poder ao usuário solicitando uma informação básica para que o processo de looping ocorra. Acompanhe no exemplo abaixo. Imagine que você esteja desenvolvendo um sistema para que o próprio usuário defina o número de linhas que deverá ser impresso em um caderno. Então ele está em uma loja com o interesse de sair dessa loja com um caderno, porém com o número de linhas definido por ele próprio. Para isso, será necessário acessar o editor Python e desenvolver o script indicado na próxima página. Então, aí entra você em cena, desenvolvedor, para atender a necessidade desse empreendedor que está criando uma loja
para que o próprio cliente faça a solicitação da impressão do caderno com o número de linhas definido pelo próprio usuário. Tá? Então, nesse momento, entra você como desenvolvedor para desenvolver o sistema. E aí você vai colocar a mão na massa, vai criar a variável usuário. Aqui é uma variável de número inteiro, a qual você solicitará por parte do usuário que faça o input do número de linhas que ele deseja no caderno. Número de linhas igual a 1, temos aqui a contagem básica, a contagem mínima do número de linhas que serão impressas. E aqui a estrutura de looping. Enquanto linhas for menor ou igual ao que foi solicitado pelo usuário, print linhas. E aí você entra com o comando de incremento linhas igual linha mais 1. Então acompanhe abaixo o resultado do processamento. Então ao mandarmos processar, qual é o número de linhas que deseja no caderno? Aí o usuário vai lá e digita 20. Então essa informação foi alimentada pelo próprio usuário. Feito isto, ocorre durante o processamento essa contagem aqui, de 1 até 20. Então, while, no comando while, nós vamos informar, ou melhor, nós não informamos, como no exercício anterior, o limitador máximo. O limitador máximo, quem definiu foi o usuário. Isso aqui é o que é importante entender desse exercício aqui. Tá? Aqui, olha, o limitador máximo está dentro do while. Aqui o limitador máximo foi definido pelo usuário. Então nós só conseguimos enxergar o limitador mínimo. Então esse é um detalhe importante de ser percebido. Façamos alguns testes adicionando condicionamento if. Observe o script abaixo. Então aqui a estrutura da codificação permanece a mesma. Linhas igual a 1, vai contar a partir dessa numeração mínima. Enquanto o número de linhas for menor ou igual ao que o usuário digitar, se linhas, aqui nós temos um percentual 5, sempre que nós vamos trabalhar com números ou com strings, esse percentual ele entra em cena conforme tutoriais apresentados anteriormente. E desse jeitinho, olha o que acontece. O número mínimo de linhas foi estabelecido, só que nós temos aqui o usuário digitando 20 e o espaçamento ocorrendo de 5 em 5 na página. Tá? Então teremos uma linha a cada 5 espaçamentos. É isso que vai ocorrer. Então, dependendo do tipo de usuário, talvez este formato de caderno seja o mais ideal para ele. É por isso que a gente dá a liberdade da produção do caderno para o usuário assim definir. Se ele tiver uma caligrafia muito grande, por exemplo, talvez ele queira esse espaçamento do jeitinho que apresentamos aqui. Então, aqui, ao invés de você definir o espaçamento de 5 em 5 através do linhas mais 5, você coloca a informação aqui, tá? No linhas percentual 5 para gerar esse espaçamento aqui visto. Altere o condicionamento de 5 para 2 e aí teremos o seguinte resultado. Contagem de 2 em 2, só que nesse caso aqui o usuário digitou 30, tá? E foi feita a contagem de 2 em 2. Então esse é um outro detalhe importante que você pode usar, um outro recurso para fazer os incrementos de espaçamento, como ocorreu neste caso aqui apresentado. Nesses casos, o condicionamento if estaria estabelecendo um espaçamento entre as linhas do caderno na escala de 5 a 5 ou de 2 em 2. Perceba que a contagem inicia-se a partir do número 1. Mas, e se quiséssemos que a contagem fosse a partir do 0? Basta alterar o valor da variável linhas para 0. Aqui, a contagem mínima seria considerada
o número 0. Então vamos processar esse script aqui. E o resultado obtido será esse aqui. Olha aqui a presença do 0. Vocês sabem, né, que o computador sempre conta a partir do 0, a não ser que nós estabeleçamos a condição para que ele conte a partir do número 1 ou do número 2. Isso está nas nossas mãos. Nesse caso aqui, nós também definimos que a contagem seria a partir do número 0. Mas, via de regra, o computador sempre conta a partir do 0. Nesse próximo exercício, iremos imaginar que organizamos um jogo de basquete com 3 partidas e que precisamos criar um sistema para a contagem do número de cestas de cada partida. Veja abaixo o script que desenvolvemos. Então, criamos aqui 2 variáveis, jogos, primeira variável, limitador de contagem de jogos, essa aqui vai ser a contagem mínima. A variável soma, que é a variável criada para a soma dos resultados. Aqui nós criamos a estrutura de looping através do comando while. Enquanto jogos for menor ou igual a 3, será solicitado a informação do usuário qual o número de cestas da partida. Aí ele vai pegar essa informação digitada pelo usuário e vai executar os cálculos para a contagem dos jogos e dos resultados e apresentar o total de pontos ao final. Tá? Então, eu gostaria que você processasse essas informações ou elaborasse essa codificação no editor e depois mandasse rodar. E o resultado é esse aqui. Ó. Então, qual o número de cestas da partida? 1, 4. Qual o número de cestas da partida 2? 7. Qual o número de cestas da partida 3? 3. Então, aqui é a contagem exata do número de partidas que ocorreram durante um campeonato. E aí nós temos o total de pontos, que é a contagem exata do número de cestas de cada, de todas as partidas que foram realizadas nesse campeonato. Então, esse acaba sendo um sistema bem interessante que vai ajudar você, desenvolvedor, a orientar os treinadores à necessidade de um sistema como esse, caso ocorra um campeonato bastante complexo e que necessite controles, e você vai ajudar nesse controle através do seu sistema. Agora temos aqui um exercício para você. Crie um sistema que solicite o nome completo do cliente e totalize a quantidade de compras realizadas. Deu para entender? Tá, então você vai criar um sistema que vai solicitar o nome do cliente, o cliente vai digitar o seu nome e ele próprio vai informar o preço dos produtos que ele está adquirindo. Então você agora vai parar, vai desenvolver esse sistema. Não olhe a próxima página, que na próxima página nós temos aí um modelo, tá? O mais importante é que você pare agora e faça o seu raciocínio funcionar. Somente depois, ou se você conseguiu, ou se você não conseguiu, aí você avança para a próxima página, ok? Então faça isso agora, perca alguns minutinhos desenvolvendo esse sistema que nós estamos solicitando para você. Dê um pause aí no seu computador. Bem, acredito que você tenha desenvolvido o sistema que nós solicitamos. Agora nós temos o modelo aqui da nossa escola. Então, aqui na nossa escola, nós criamos a variável produtos. Esse aqui vai ser o início da contagem a partir do número 1. Criamos a variável preço. Em seguida, a variável nome, para que o usuário digite o seu nome. Em seguida, nós estabelecemos um parâmetro até 15 produtos para não ficar muito extenso na hora que nós mandarmos processar. Mas em uma situação real, você pode colocar 300, 400 produtos. Em média, quantos produtos as pessoas compram no mercado? Então você tem que trabalhar mais ou menos com essa sistemática e aí você vai dar ao cliente a autonomia para que ele próprio digite os preços do produto. Para isso, você cria a variável inteira x para que o valor do produto seja digitado pelo usuário. Em seguida, você cria aqui os acumuladores. Preço igual a preço mais x, produtos igual a produtos mais 1.
Então, ele vai executar um processo de acumulação. Em seguida, será impresso o total de compras desse cliente. Tá? Então, essa é a proposta desse sisteminha aqui, bem interessante. Ao processarmos, o resultado obtido foi esse aqui. Tá? Então, o cliente informou o seu nome, Pedro Manso, qual o valor do produto adquirido? R$100. Produto 2, R$2,50 até o produto 15, ele próprio digitou o valor dos mesmos. Então, nós temos aqui, ao final, o total de compras realizada pelo cliente Pedro Manso. Ok? É claro, aí você vai pensar, o próprio cliente vai digitar o preço do produto, ele pode digitar um preço muito mais abaixo, né? Do que foi especificado na etiqueta. Isso aqui é só um treinamento, isso aqui é bem didático mesmo. É claro que em uma situação real, nós teríamos que prever isso também. Por isso que, nesse caso, o código de barras seria o mais recomendado. É isso que ocorre nos caixas automáticos, quando você compra os produtos do mercado e você mesmo pega o leitor, passa, e aí não corre esse risco o mercado, né, de que o cliente saia com um produto com um preço menor. Mas isso aqui é didático, só para você imaginar a situação. Podemos criar também um sistema que faça a contagem imediata do número de cestas de uma partida de basquete. Agora a gente sai do supermercado, a gente entra no mundo esportivo novamente, que é um mundo que eu gosto bastante. Nesse caso aqui, criamos a variável soma, atribuímos o valor igual a 0. Estamos criando a estrutura de looping, onde o técnico da partida ou o assistente do técnico vai fazer o input do número de cestas da partida até a partida finalizar. Né? Tudo bem, tem um placar lá no estádio, mas isso aqui vai ser só uma maneira de nós acumularmos informações para depois compararmos com o painel da partida que se encontra lá no estádio. Se o ponto for igual a 0, é break. Então, aqui a gente está entrando com uma opção de break do sistema, caso o assistente queira parar a contagem, ou mesmo finalizar. Acabou o jogo, ele clica, ele digita 0 e o sistema para de fazer a contagem. Então, é um sistema simples, bem compacto e bem interessante. Aqui, a variável da acumulação e, em seguida, a informação que será mostrada assim que as informações forem processadas e o total apresentado. Tá? Então, durante a partida, o assistente informou 4 cestas, 5 cestas, 6 cestas, 8 cestas, 4, foi o que ele conseguiu contar. E, ao final, o total de cestas totalizou 47. Agora chegou o momento de você usar a sua criatividade e criar o seu próprio sistema de contagem. Em qual situação poderia utilizar um sistema de contagem para a resolução do problema de um cliente? Desenvolva o seu sistema e nos envie pelo WhatsApp se você é nosso aluno, se você é aluno matriculado aqui na escola, ok? Para os demais fica apenas uma aula mesmo interessante de Python. Os nossos alunos, portanto, eles têm esse privilégio, né, de enviarem o sistema para nós conferimos, nós avaliamos e dessa forma o aluno cresce durante o curso, porque ele passa a ter a autonomia na construção dos seus próprios sistemas. Então, muito obrigado pela atenção, até o próximo tutorial.